Os boa tarde aí, quase boa noite, vocês desculpem o atraso. Eu estava com duas crianças aqui em casa, minha filha e o coleguinha da escola, né? Veio com a mãe dele, tá indo embora agora, de repente tá saindo um pouquinho o som aí no fundo. Duas crianças em casa, para lá e para cá aqui, eu não ia conseguir mesmo, né? Fazer nada. Hoje o tema, né, é em cima dessa coisa aí como se diz, cara? Como é que eu vou colocar da melhor forma? Essa coisa por exemplo, né, que eu dei até de exemplo aí, Sensei Paulo Henrique Us, vamos falar do tema hoje aqui, né? Por exemplo, aquela coisa quando Bruce Lee, estou dando um exemplo, né? Falava que o karatê, as artes marciais eram muito, né, presas e tudo, e o karatê era muito ortodoxo, né? Ele falava isso de todas, mas principalmente do karatê, que era o auge nos Estados Unidos, né? As pessoas não param para pensar um pouco nisso, né? Era o auge, o karatê, sabe, ainda estava muito em evidência, paralelamente o taekwondo também, né, nos Estados Unidos, porque o judô, né, já tinha chegado aqui no Ocidente, de um modo geral, há mais tempo, né? Aqui no Brasil dividiu-se judô e jiu-jitsu, né? O nome antigo do judô, como a gente sabe, ainda dando ênfase àquelas técnicas todas de solo e tal. Mas o karatê estava muito em evidência, então ele falava muito na revista Black Belt que o karatê era muito ortodoxo, né? E quando a gente fala isso, cara, quando a gente ouve ele falar isso, lê que ele falou isso, a maioria entra numa de ficar com branca, pô, mas tá dizendo o quê? Que é ortodoxo, pô, não muda, não é bom. A tendência é você achar que ele está falando mal do karatê, né? Quando na realidade, quando você para reparar a expressão pessoal que ele tinha lutando, independente de diploma, ó, as crianças falando, independente dele não ter diploma, independente de não ter títulos mundiais, nada disso, né? Quando a gente para pensar isso, as pessoas querem dar o troco, só era bom no cinema e tal. Cara, o cara era perigoso. O cara tinha uma concepção à frente naquela época. E o que botam nas costas aí, mérito do Marco Ruas, ele já fazia isso antes. Essa coisa de não se prender, representar a si, a sua própria expressão, né? Tudo isso, cara, ele já falava. Entendeu? Então, aquela coisa, não é um cara que representa o karatê, não representa puramente o Wing Chun, não representa o boxe, não representa o judô, o jiu-jitsu, o taekwondo, o hapkido, o muay thai, nada disso, né? Mas ao mesmo tempo tudo isso, ele representa artes marciais e a expressão do indivíduo, né, na prática que ele tem. Então, quando a gente medita sobre isso, a gente observa, estúdio, né? Cerejeira, seja bem-vindo. Quando a gente observa, não era uma crítica às técnicas do karatê. Não eram críticas ao karatê. Não eram críticas ao taekwondo. Não eram críticas ao kung fu clássico. Porque ele mesmo como sendo americano, mas com origem chinesa, aquela coisa toda, tendo sido criado muito mais, né? Até os 18 anos ali na China, né, em Hong Kong. Ainda assim, ele chegou a conclusões críticas sobre os sistemas clássicos, né? E aí a gente está falando de movimentação bonita, movimentação mais complexa, né? Tudo isso. Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente tende a questionar, poxa, então ele não acreditava no próprio Kung Fu? Nem no próprio Kung Fu, porque ele viu tanto, né? Ele viu outros estilos, ele era dizem que ele ficou 4 anos estudando Wing Chun na vida dele, né? Eu já ouvi falar de tudo, que ele só aprendeu o Seu Nintao, que seria a primeira fase do Wing Chun, que ele teria ido até o Biu-Ji, que seriam as 3 primeiras fases, não sei, não posso falar, né? Mas quando a gente fala de tudo que a gente observou, tudo que a gente pôde ver e tem contato, né, de artigos, a gente vê que o cara não criticava em si
firulas, não criticava. Ele criticava a falta de objetividade, ele criticava mais do mesmo. O que a gente vê nas escolas de karatê? Eu não sou um grande campeão de karatê, não tenho histórico disso. Sou apenas um ex-aluno de um dojo de bairro. Nunca paguei de mestre, eu sempre me vejo obrigado a falar isso, que as pessoas têm mania de querer ridicularizar esse trabalho em função disso. Isso aqui é um trabalho de reflexão, aonde, por vezes, as minhas reflexões agradam pessoas que vêm até mim e eu trabalho com elas de forma particular. Eu passo a minha visão de como é que eu faço o meu treino, como é que eu idealizo o meu treino, quais são as conclusões que eu estou chegando dentro do Shotokan e assim vai. Não tem nada de pulo do gato, embora seja, né, o meu pulo do gato, o meu jeitinho. Né? O jeitinho brasileiro aqui? Não, o meu jeitinho de praticar o karatê. Né? Paralelamente ao que todo mundo estuda lá na escola, seguindo o programa que todo mundo estuda. Só que é justamente isso que ele criticava. As pessoas aprendiam um programa e ficavam presas naquele programa e não se viam dentro de outras situações. Os anos se passaram, ele foi levado como um cara de cinema, não levado a sério. Né? Existem uns fãs que são muito loucos, fãs de Bruce Lee. Você não pode falar uma vírgula contra o Bruce Lee. Aí também é complicado, a pessoa, sabe, não tem um diálogo, mas como tem fãs dos Gracie da mesma forma. Né? Então quando a gente fala disso, é complexo, né? Mas vamos lá, os anos se passaram e as escolas continuaram com seus programas de acordo lá com os mestres. E a gente só faz isso até hoje. Vai variar de escola para escola a sequência que eles criam, mas é sempre na mesma praia. Bate, sai, chuta, sobe, sai. Porra, nem tudo lá fora é assim. O Marcos está nos dizendo aqui, ele passou a questionar muito seus próprios métodos, né, de Wing Chun, depois daquele desafio contra chinês do Shaolin do Norte. Ali percebeu que precisava dar mais ênfase aos chutes e preparo físico. Já ouvi falar toda essa história, né, quando ele lutou contra o Wong Jack Man, né? Mas é muito disso e me disso também, né, Marcos? A gente nunca sabe o que é verdade, o que é mentira. Eu recebi, meu pai achou um vídeo bem interessante sobre isso, né, sobre essa luta, sobre toda aquela fase. Né? Eu vou ver se eu consigo te enviar pelo direct, né? Sensei Paulo gosta também do assunto, vou enviar. É bem interessante. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que, cara, sabe? Porra, o cara não foi crítico ao karatê, o cara não foi crítico à escola clássica. Vai depender da ótica, pode ser uma crítica muito maldosa, né? A gente sabe, né? Inclusive nesse vídeo, ele teria encontrado, alguns anos depois, o tal do Wong Jack, e ele já bem de vida, o Wong Jack, acho que trabalhando num restaurante, e ele teria dado de cara com o Wong Jack e falou, ei cara, não leva isso tanto a sério não, só queria projetar minha escola naquela época. Não sei o que tem de verdade, né? Até porque a Linda Lee fala, né? Linda Lee na época, parece que ela hoje já não usa mais o nome, né? Como viúva, não sei se casou, não tem o procedimento, mas ela fala, ela e o aluno que estava com ele na tal disputa entre o Wong Jack e o Bruce Lee, falam uma história, os alunos de Wong Jack falam outra história, claro, normal, né? Dificilmente, não, realmente ele me ganhou, dificilmente alguém vai falar, né? Infelizmente, Ronaldo Uso, seja bem-vindo. Mas a crítica que ele faz é justamente sobre esse ponto. Essa semana eu estava conversando até com o Sensei Paulo Henrique, foi ontem, né, inclusive isso. Mas por esses dias eu cheguei à conclusão, falei, cara, mas era essa a crítica que o Bruce Lee fazia. Né? Você fica preso ao programa da escola que você segue ali e você não pode mudar nada. É sempre a mesma coisa. Né? Pô, legal, tem que treinar, isso é o fundamento. Né? Só que é nessa ânsia de passar os pontos principais ali do estilo que o indivíduo deixa uma porrada de técnica de fora. Ele deixa uma série de técnicas, uma série de desenvolvimento de fora. Isso é perda. O cara não se vê solto, segurando, dando um
Tetsuya Toshi, entrando com o Maigiri, ele não vê a técnica acontecendo. É isso. Essa é uma das questões. E aí que eu entro e falo, cara, dentro do próprio Karatê, só o único estilo, Shotokan. Tá? O mesmo pode acontecer dentro do Goju-ryu, do Shitoryu e assim vai. Cara, dentro de cada estilo desse, você pode ser como a água. Você pode não ter uma forma definida em frente ao teu adversário. Entendeu? Tu pode estar ali. O Kamae pouco importa, qual que tu vai usar. Ou nenhum, só ligado aqui, assim. Agora, que tipo de comportamento você vai ter na luta? Entendeu? Cara, eu só estou falando a minha opinião. Não é a opinião de um grande mestre aqui, no caso que se eu fosse, né? Estou passando a visão, não estou falando, pô, aí eu estaria sendo mentiroso. Inclusive, eu não entendo as críticas dos companheiros, né, de treino, e aqueles que eram mais antigos do meu, né, alunos mais antigos do meu professor, que começaram, né, a tomar uma defesa do meu professor como se eu tivesse feito uma sacanagem com o meu professor. Entendeu? Tendo me afastado da escola e tendo vindo para cá, para a internet. Cara, qual é a crítica? A respeito de que essa crítica, se eu não me coloco como mestre, se eu não conto histórias, eu sou uma pessoa comum, como cada um de vocês aí. Pessoa que estuda, procura saber e tal. Entendeu? Mas é isso estressa as pessoas. Mas a verdade é essa, cara. Você só vai ter aquela visão mais ampla de uso do que você vai fazer, né? Fora do clássico, fora da forma clássica da sua escola, da outra escola e tal. Então, os próprios fundadores dessas escolas mais modernas de Shotokan, como se comparar da NKK, que foi a primeira, né? A JK, a JKS, a do Yahara, a do Kanazawa, né? SKF, sabe? A do Asai lá, a JKS, a do Yahara, do Kanazawa. Esses caras, cara, eles pensaram por conta própria. Eles tinham um uso de karatê ali diferenciado. Cada movimento que eu vou lá e exploro, que eu já vi, que eu já aprendi em dojo, mas não era tão trabalhado, mas eu guardei aquilo para mim, fiz uma ligação, uma conexão mental do que eu estava aprendendo no Shotokan com o outro. Entendeu? Isso é pensar fora da caixa dentro do tradicional. Como não pensam assim, o tradicional ele é idiotizado, ele é ridicularizado. Então, o indivíduo jamais se vê de modo versátil em karatê. Ele é karateca, mas ele não precisa ficar preso aqui no Kamae se ele tiver uma outra situação. Ele vai defender em cima, ele vai sair, ele vai para frente, ele vai baixar, né? Ele vai defender deixando um chute embaixo, né? Ele vai ter visão, cara, né? Entendeu? Vai defender, bater, defender, bater, entendeu? Curvo, pum, visão. Não deixa de ser Shotokan, gente. Não deixa, só que é uma outra ótica. Para uma outra situação que não é vivenciada em dojo. O cara vai sempre te chutar e socar em linha reta. Você tem que sair taisabaki. Se parar para pensar, vai ver que esse trabalho aqui, com essas reflexões, ele só auxilia as escolas de peso, os mestres de peso. Ele não joga contra. Mas aí entra a vaidade. Entra o orgulho. Pô, mas quem esse cara acha que é para fazer isso? Aí que está o problema. É aí que entra o problema. Entendeu? Porque ao mostrar, gente, karatê pode ser fluido, pá, pum, 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 né? Dedos. Karatê pode ser fechado, guarda alta. Não, mas aí já não é Shotokan. Shotokan é pá, pá. Pô, cara, não é só isso. Isso aí é como nós estamos condicionados lá dentro.
Agora, ninguém imagina, né? Socou, defendeu, bateu, ou bateu na junta, pá, entendeu? Dá um chute no cara. Não é estimulado uma coisa diferenciada. Deixa eu dar uma lida aí no que o pessoal tá falando. Aqui o Marcos nos disse aqui, que é o Punk Buda. A crítica dele mesmo era ao engessamento dos programas tradicionais do que as artes em si, que acabavam por afastar do combate real. Isso aí. E ele complementa aqui, Ryugyu Russo, seja bem-vindo. Não sei se o Paulo Henrique entrou de novo aí. Black Power, Russo, seja bem-vindo. E aí o Punk Buda, que é o Marcos, nos disse aqui. Um desses que não chegou a fundar a escola, mas era dessa nata do Shotokan, e eu considero fantástico, era o Enoeda Sensei. O Tanaka também é muito bom. Nunca mais teve caras tão bons quanto essa nata da JK. Exatamente. Entendeu? Então, como as pessoas têm... se elas não forem estimuladas, eu não lembro se foi um de vocês que falou, se foi o Marcos, alguém falou que não imaginava o nosso Ura, quem aqui, como defesa. E exatamente nesta aplicação do kata, né, ele é defesa ali. Ele é uma defesa ali. Mas quem que vai lembrar de associar a defender aqui? Defender. 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 Ó, tô defendendo aqui, mas tô preocupado aqui também. Não é? Isso não vai tirar o poder dele daqui entrar. Né? Pum. 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 Vai dar tudo mesmo. Vai aparecer Muay Thai, vai aparecer boxe. Vai lembrar a preocupação que eles têm em cima. Porque a gente pode proteger aqui, aqui, ou aqui, aqui. Né? Você pode inverter. Os dois servem. Como poderia estar aberto. Aberto. Não é? Defender. Cara, tem várias formas. Então as pessoas não veem. Pá, pá, pum. Entrou. Cara, isso o que a gente pratica? Normalmente não tem que. Pum. Pum. Entendeu? Pum. Ele não vai encaixar bonitinho aqui. Ele vai pegar assim na costela do cara. Pum. Pum, o desenho do braço ele vai fazer um quadril, né? Pum. 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 Pura. Pum. Pum. Tá no mesmo, cara. Dá no mesmo. Dá no mesmo que a gente vê. Pessoal, só que eles têm um jeito próprio. A ginga, o pêndulo. Entendeu? Pessoal do boxe, Muay Thai. Mas muito menos naquela época. Se hoje nós vemos uma determinada dificuldade dos profissionais de veteranos de karatê, né, que eram o auge naquela época, né, reconhecer isso, né, se nós vemos isso hoje, que dirá eles naquela época. Então qualquer pessoa que falar de sair do óbvio, sabe? Ser mais solto. Ah, cara, não pegava. Não pegava. Essa visão de querer ser completo, derrubar, prender no chão. Não rolava. Entendeu? E é engraçado, que é o que eu falei com o Sensei Flávio agora há pouco. Pô, nego sacaneia Bruce Lee aí. Mas as críticas que ele fez são corretas, cara. Esse tipo de crítica de engessamento mental é isso. Você tem que seguir aquele padrão da escola para agradar o padrão da escola
e os líderes daquela escola. Pô, cara, e se a rua me mostrar outra coisa? Eu vou jogar o padrão da escola e a arte no lixo. Pô, cara, tô me porrando. Como é que pode? Todo arrebentado, morra que balboa, todo arrebentado. Pô, mas tentei representar a escola, não deu. Pô, precisa disso, uma arte rica dessa? Pô, pensei em Fernando Urso. Sabe? Então, cara, qual o estilo que as pessoas têm de se verem a curta distância, né? Fechando aqui, né? Vamos botar uma base mais curta aqui, quase que um santinho mais meio que livre aqui, né? Pá, pum, né? Defendendo embaixo, defendendo aqui o rosto, né? Apto a, de repente, entrar com ura, pum, soltando, pum, né? Como eu já falei, eu usar o quê? Bate aqui, pau no nariz, no Tetsuya Toshi, entendeu? Pum, 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 né? Eu gosto tanto da giratória, do Muay Thai. Porra, seria o que a gente tem em catar, pum, né? Quando gira, aqui principalmente nesse catar, cara, eu não entendo. Chute no joelho, pum, no joelho do cara, ajoelhada, sabe? E vou me repetir aqui, já estando um pouquinho, sabe? Essa visão, quem acaba sendo mais solto e esquiva mais com a cabeça é o pessoal da WKF, que buscam mais movimentação, porém não tem Kimei e aparecem sem potência. Exatamente. É o 880 aí, né, Marcos? Que bom que você chegou aí, né, Sensei? Mas conforme for te mando essa live, que você perdeu o iniciozinho e estava já falando desse tema, né? Aí, se quiser ver, eu te passo. Mas não tem, gente. E ser, né? Ser sem forma é o que é legal. Eu tô aqui, eu tiro pra cá, pá. Aí você fala em termos de refinamento, em termos de buscar sair do óbvio, né? Agora mesmo, o rapaz que às vezes aparece aqui, né? Acho que é o Rodrigo, o nome dele, Roberto, faixa marrom de karatê. Né? Eu enviei para algumas pessoas, inclusive aí, Sensei Fernando. Acho que basicamente todos vocês que estão aqui receberam o vídeo do rapaz do Hungar. Cara, ele dá encontrão de corpo, ele se esquiva, ele soca, ele mostra a técnica. Mas, desculpa a expressão, né? Ferrou, para não falar outra coisa. Se não for o boxe, todo mundo questiona. Ah, mas no combinado aí parece eficiente. Tem que saber numa situação real. Cara, em primeiro lugar, se o cara for lutar, tá? Se ele for treinado para a vida real, independente de lutar ou não, né? Treinar ou não para MMA, estou falando da rua. O karatê dele, o kung fu dele, tem que ser para a realidade. Então esse indivíduo tem que sim estar preparado para ataques diferentes, estar preparado para materializar aquele sistema que ele representa na realidade, fora das telas de cinema. Ele tem que maldar tudo, ele tem que estar ciente que sim, ele não sabe se o cara vai ter uma reação que ele não espera. Infelizmente, as pessoas procuram desesperadamente uma invencibilidade, elas procuram desesperadamente serem completas em todos os quesitos da arte marcial para não falharem, mas me desculpa decepcionar vocês, um dia vocês vão falhar. Vocês podem ser 500 vezes campeão de UFC ou da arte marcial que vocês praticam, podem pegar 10, 15, 20 cabeças na rua, um dia alguém vai te vencer. Isso não existe. Você não tem como ser 100% completo no sentido de não falhar nunca. Eu acho que essa geração tem essa busca muito desesperada.
Então, bastou o movimento ser mais fluido, né? Seja karatê, seja kung fu, o goju ryu, né? O kung fu lá. Ferrou. Não acreditam, questionam. Cara, cada dedinho apontado é para olho, é para traqueia, é para rasgar pele. Machuca pra caramba. E gente treinada, eu tô falando pra quem treina de verdade. A porcaria da ponta dos dedos, seja para qual for aplicação e estilo. Mas nego não acredita nisso, cara. Então tá tudo resumido em soco e chute, cotovelada e joelhada. Acabou. E o resto é agarre. Infelizmente, só acreditam nisso. E aí o rapaz falou, Roberto, mas dessas técnicas todas aí, pra mim 70% não funcionam. O que funciona é o básico mesmo. Cara, é por pensar assim que a gente vê esse mais do mesmo que é o MMA. E o próprio Vinícius Antônio Sensei falou, poucos são os virtuosos que conseguem fazer isso e aquilo. Mas será que é uma coisa de ser um virtuoso ou é a credibilidade, né? Não, eu vou acreditar que eu vou defender, eu vou fazer desse jeito difícil, eu vou dominar para entrar e fazer. Será que não é insistência? Será que não é o sangue no olho que está precisando ter? Será que tem um pouquinho aquele espírito de Cobra Kai? De que eu vou quebrar você? Será que não precisa um pouco disso? Será que essa garra, entendeu? A gente não tem que ter? Tem que ter. Tem que ter porque foi assim que os Gracies chegaram longe. Jogando sujo, pensando em bater no Mike Tyson em boate, criar confusão com ele. Só não conseguiram porque o cara não foi no dia na boate. Eles queriam a todo custo aparecer. Né? E de fato, eles tinham um efeito surpresa na época. Hoje em dia acabou, não tem efeito surpresa de jiu-jitsu. Ou você já treinou com um cara de jiu-jitsu e sabe lutar com ele, né? Ou você também sabe jiu-jitsu, né? Ou realmente você vai ter dificuldade porque você nunca treinou com um cara de jiu-jitsu. Mas mesmo assim, você tem uma ideia do que você vai querer fazer e quais são as opções de entrada. Então naquela época, sim, era um efeito surpresa, eles conseguiram tirar uma carta da manga ali e surpreender o mundo, né? Mas basicamente, cara, ou mal ou bem, com toda essa coisa nojenta, essa postura que eu acho asquerosa, de querer se impor, se aproveitando de quem não conhece, eu discordo disso, né? Tem muita coisa mal contada, se eu for detalhar aqui, vocês vão raciocinar comigo. Mas isso aqui não vende, porque você tem que bater palminha só para MMA, para gente que desafia um ao outro. Eu não sou isso. Não é o meu perfil. Entendeu? Creio eu que não é de ninguém aqui. Mas as pessoas estão condicionadas a acreditar só no boxe, só no Muay Thai, só no jiu-jitsu. Entendeu? Elas a princípio podem ficar espantadas com alguma demonstração diferenciada, mas ela vai ter sempre um que vai, 1, 2, 3 que vão duvidar daquilo. Mas ninguém duvida do boxe, do Muay Thai, por exemplo, ou mesmo do jiu-jitsu. Entendeu? Porque falta mais gente de atitude sim no karatê. E quando aparecem pessoas fazendo uma coisa legal, o nego quer abafar, porque não é mestre. Porra, por que não usa esse canal aqui? Tá, não sou campeão de karatê, não sou mestre altamente graduado, mas eu estou tentando fazer alguma coisa. Apesar de não poder falar pelo karatê, eu tento fazer alguma coisa pelo karatê. Entendeu? Aí o Punk Buda, que é o Marcos, concluiu aqui, né? Quando vejo Hungar, só enxergo o karatê ali. São artes irmãs, exatamente. E eu vejo muito no Wing Chun também, o Marcos. A crítica dessas pessoas é porque veem isso em situações de demonstrações e acham que não sabem fazer isso em sparring. Mas é só ver a técnica da pessoa que se vê se sabe ou não fazer. Exatamente. Marcos, Sensei Paulo Henrique, Sensei Fernando, sabe disso que eu vou falar. Se o indivíduo está treinado na técnica, sabe da espontaneidade ali da realidade, né? O cara sabe o que vai fazer ali. Amigo, se o cara tá frio, se o cara tá ali numa situação, ele pode ter receio, todos nós temos. Quando a gente fica nervoso, a gente pensa em consequências. Né? Você vê o próprio o Sensei Fernando viu as entrevistas que eu mandei para ele. O Sensei Paulo Henrique disse que quando lutou Vale Tudo, ele
ficou ali, tipo, faço ou não faço, não vou chegar onde eu quero não, senão eu posso matar alguém. Ele se segurou na época do vale tudo, que não tinha regra. Quer dizer, tinha regras, né? Um mínimo de regras possíveis lá para poder favorecer o jiu-jitsu. Todo mundo sabe disso. Né? Isso foi muito abafado naquela época, não tem jeito. Né? Mas ele fala isso, e o próprio Sensei Matida pai lá, o Yoshizo, chegou e falou, ó, você é uma arma humana. Tipo assim, vê lá o que você vai fazer lá dentro. E aquilo lá é uma briga de rua. Era basicamente. Né? Aí você vê os discursos Gracie, eles ridicularizam Karatê, Kung Fu. Né? Eles falavam, aí o próprio Marcos me mandou um vídeo que o tal do Krillion Gracie, né? Esse eu não conhecia. Já tinha acho que até ouvido falar do nome. Ele fala, nós sabíamos que aquilo não funcionava. E as pessoas exaltando e tal. A gente queria a nossa chance de aparecer. Sempre foi isso, sempre foi claro isso. Entendeu? Cara, eles sempre foram tão cri-cris, porque é aquilo que ele mesmo falava na entrevista. Não, só o nosso pessoal que estava ali com a gente já na época que sabia que o que a gente treinava era além disso tudo, que funcionava, que aquilo não funcionava em realidade, negócio de karatê, kung fu, blá. Eu acho super antiético um profissional, viva ele do jiu-jitsu ou não, falar isso. Se o cara do karatê falar isso, viva ele do karatê ou não, falar isso. Sabe? Apesar deles admitirem que foram sucesso e provaram o que queriam, naquela época que eles queriam, em virtude, de fato, o mundo todo, basicamente, não sabia o que era aquilo, e só dava trabalho para eles quem tinha uma ideia de técnica de agarre e sabia principalmente o jiu-jitsu. Apesar disso, eles não trazem um outro lado de reflexão importante. Tipo, cara, qual é a lógica? Se ninguém sabe, tem o hábito de lutar agarrado, né? Tanto que ele fala, inclusive ele fala que só o pessoal do judô, de wrestling, principalmente do judô, né? Que oferecia perigo para eles. Claro, a origem era aquilo ali, né? Mas é uma covardia você pegar um cara que está acostumado a só lutar em pé no campeonato dele lá, para lutar contra você que vai querer catar a perna e derrubar e imobilizar. O cara não sabe essa realidade, ele não está sendo mais treinado como talvez seriam os antigos da arte dele. Então, covardia. Né? Então foi um golpe de marketing e totalmente planejado. Eles faziam planos mesmo. Eu sempre soube disso e essa entrevista só confirma. Então nós vivemos muitos resquícios dessa época ainda. Né? Porque não apareceu nenhum karateca lá para mostrar a coisa a rigor. Né? Cara, eu vou falar o quê? Né? Então a crítica de Bruce Lee, em 1960 e pouco ainda, é certa, cara. É certa, é uma preocupação de suas em se cumprir o programa da escola. E cadê? Entendeu? Já desse eu estava vendo ali o história do Sensei Vinícius ontem, ele estava passando na videoaula dele lá. São aulas, pelo que eu entendi, ao vivo. As pessoas iam pagar, porque ele não vai fazer de graça. Né? A marca no patamar dele, estava lá. Né, o aluno entrava só com os curvos. Pá. Só que aquilo. Né? Fazem de um jeito mais boxeado ainda, mais do que eu. Mas, porra, acho que a bagagem do Sensei Vinícius da parte boxeada está pesando ali na hora de aplicar a técnica do karatê. Né? Então ele não vai aplicar tão a rigor quanto eu mostro aqui. Ele talvez não acredite na funcionalidade de um soco assim. Talvez ele acredite mais nos socos mais soltos, eu não sei, eu não posso falar, eu não vi. Eu só vi os alunos fazendo. Tinha um lá até muito bem de tempo, pum. As coisas bem... Aí eu fiquei falando, cara, é basicamente o que eu estou passando na minha live. Mas quem é Alan Franklin? E quem é Sensei Vinícius? O problema é que as pessoas pensam isso, por que elas não somam? O Marcos é um cara que ele soma as coisas. Então a gente está pensando em endeusar pessoas, pensando em valorizar dães, graus, status, ou pensar em todos nós. Sensei Arley, seja bem-vindo. Entendeu? Então o cara lá, o sem diploma lá naquela época, nos anos 60, sem título mundial, sem nada disso, estava certo. Porque todos aqueles que ganhavam campeonatos naquela época estavam presos naquela realidade. Será? Então, a prova é que o Chuck Norris arregou para os Gracie. Porque será que ele captou aquilo como verdade?
Aquilo que o Bruce Lee já falava pra ele. Porra, tem que treinar nessa, naquela dimensão. Entendeu? Ele fica batendo aí no peito, dizendo que ele era melhor que o Bruce Lee, porque ele era um campeão mundial. Que o Bruce Lee, apesar de muito bom, era inferior a ele, porque nem formado era. Que ele era profissional e o Bruce Lee não. O que é profissional? Pô, eu até hoje vejo faixas pretas inferiores, alguns, né, claro, não todos, a Bruce Lee. Pessoas que pagaram mensalidade, pagaram diploma por diploma, porque cada exame você está pagando diploma também, fizeram o exame para faixa preta, alguns foram para segundo, terceiro, quarto dan, quinto, e não chegou nem aos pés do que a gente viu Bruce Lee sem diploma. Né? E quando falam do basicão, é o básico que funciona. Cara, depende, hein? Depende. Porque o que você considera floreio, né, num Wing Chun na vida, num lugar, muitas vezes vai te surpreender, porque você está cagando e andando para aquilo. Você está subestimando aquilo. Entendeu? Cara, a realidade, meu irmão, é que toma uma primeira na boca ou no nariz, já fica abalado. Você pode ter a estrutura que for. Aquilo ali, se o cara não for grande internamente, já é meio caminho andado pro cara que acertou. Então tu fica lá achando que teu karatê vai... ou então teu boxe vai gingar e vai sacanear um cara bom de Wing Chun, por exemplo, ou de Hungar, e o cara cata você e meu amigo, é um perigo. Isso aí tá há séculos lá. Você acha que realmente não vai pintar um cara entre eles, ou já não pintou um cara entre eles, que está estudando a gente? Você acha que o chinês, né, que hoje em dia, né, vilaniza o chinês para esse negócio, essa merda desse comunismo aí e tal, e essa coisa desse vírus, comunista, não vou entrar em papo político, tá? Mas, então o chinês só é esperto, perspicaz, até sujo, por interesses próprios, né? Só em política é daquele povo. É a mesma coisa do japonês. O japonês ele vai, ele aprende contigo, daqui a pouco ele domina aquilo e está melhor que você. Você vê isso dos japoneses e chineses, que tem esses pontos em comum, tá? Nas duas raças, né? O japonês e o chinês, nos dois povos, você vê isso em tudo. O Japão, pós-guerra, ele tinha essa mesma fama do Made in China, que fez na China, é vagabundo, era ruim. Meu amigo, eles dominaram aquilo ali e se transformaram em top de linha de tecnologia. Tudo que vem de lá é caro e de qualidade, mas eles já foram igual a China, né? Então, cara, é um povo perigoso, são povos perigosos. Então não pense que o ocidental é forte, nós temos aí, amigo, não subestime os caras vão dar um jeitinho, eles estão entranhados nos estilos dele, que você não quer saber porque você acha que aquilo é balé, né? Eles têm aquela estrutura ali. Pinta aí um cara com a minha cabeça de cara, porra, o cara até é bom. Pinta lá, seja no Japão, ou seja na própria China, lá, Kung Fu é bom. Como era o Bruce Lee, mas querendo defender a escola deles, esses caras vão aparecer. Não acredite que a gente, só ali no século XX, a gente tirou uma carta da manga e acabou com séculos de convivência com o negócio. E o contexto de toda essa situação? Gente, o Jiu-Jitsu fez o que fez quando estava todo mundo voltado para o esporte. A China, por sua vez, ela não exportou organizadamente, tá? Nenhuma instituição chinesa de Kung Fu exportou o Kung Fu como o coreano fez com o Taekwondo, com o Hapkido, como a JK mandou mestres para vários locais. Não fez. O que a gente conhece a fundo daquilo ali? O panorama do MMA, onde todo mundo é forte pra cacete fisicamente, alto, treinado principalmente em boxe e no jiu-jitsu, no máximo aí no Muay Thai. Realmente é o que há? Não, cara. É uma mistura boa. Então, como seria você misturar o karatê com o judô, o karatê com o Kung Fu? O Kung Fu e o karatê são melhores que o judô, vamos botar aí o jiu-jitsu brasileiro, o Muay Thai, o boxe? Não. Mas eles têm peculiaridades que não merecem serem ridicularizadas.
Mas quem está dentro desses estilos, cara, tem que pensar, cara, isso aqui tem que se mostrar funcional. Para isso, eu tenho que praticar essa arte de uma maneira viva. Eu sou ocidental, no meu caso eu sou brasileiro, eu não sou japonês, eu não sou chinês, eu não sou coreano. Eu estou inserido numa outra realidade e eu preciso beber na fonte do que eu acredito, que eu me identifico e inserir aquilo nesta minha realidade aqui. Aí, meu amigo, não vai caber. Você pode falar, não, você está falando isso, que o seu conhecimento de karatê é limitado, você é apenas um primeiro dan, eu não sei mais o que. Né? Um autograduado vendo isso aqui, pode falar ele. E ele acha, muitas vezes, que todo aquele conhecimento formal vai realmente fazer frente ali, né, com aquela cabeça exposta ali, contra um cara bom, acostumado, maldoso ali do boxe. Cuidado! Cuidado que papel, grau e experiências dos anos 70, 80 e 90 não contam mais. A gente tem que estar ligado. Não estou cuspindo no karatê dizendo que não presta, mas eu tenho que ter uma visão realista. Visão realista é primeiro passo, ser humilde. Ser humilde, não se achar o cara porque tem um pedaço de pano preto aqui que foi conquistado. Sim. Que acompanha-se um documento de faixa preta. Sim. Que representa o meu espírito? Sim, mas nem por isso me faz melhor do que ninguém. E nem do que o Marcos aí, que é menos graduado que eu, que nem preto ainda é. Entendeu? Todo o grau do Sensei Fernando também não faz dele melhor, sabe? Um ser humano acima, não. Entendeu? Qualquer um sabe que uma pessoa que leva a sério uma arte marcial, seja o karatê qual for, a arte, essa pessoa, se chegar a faixa preta, algum perigo ela oferece a qualquer profissional faixa preta de qualquer arte. Pelo menos é a obrigação desse indivíduo. Mas para isso ele tem que estar vivo. Ele tem que ter o espírito vivo. Não cabe um faixa preta sacanear o outro porque ele é menos graduado, entendeu? Não cabe isso. Qual foi a glória de um sexto dan de Wadoryu, tá? Virar para mim dizer que me bateria com o braço amarrado, tá? Ia lutar comigo só com o braço e pé de pato. Quer dizer, tipo, você é um merda, eu acabo contigo fácil. Qual é a glória dele? Ele não faria mais do que a obrigação de me vencer. Mais graduado, é um cara de campeonato aí antigo, nos anos 80 ele estava praticando já, competindo, você vê vídeos deles no caso. Porra, não é uma vergonha, um faixa, sabe, preta, sexto dan, falar isso pro faixa preta primeiro dan? Será que realmente não incomoda essas pessoas falando essas coisas? Será que eles não ficam incomodados com a minha percepção? É isso que eu pergunto, cara. Eu não chego aqui, eu não desafio ninguém, eu não desrespeito ninguém. Entendeu? Mas eu toco nessas feridas. Gente, pô, cara, não vamos ficar acreditando cegamente no karatê e no estilo de karatê que a gente pratica só dentro do estilo, contra o próprio estilo. Não vamos acreditar que se o Shotokan, por exemplo, lida com muito soco fechado, que ele não tem mão aberta, que ele não tem uso de dedos, né? Que ele não tem uma vida. Não vamos acreditar que porque luta de média e longa distância bem, não vai lutar bem de perto. Aí, esse indivíduo, vendo todo esse meu discurso, começou a falar que eu estava vendendo o karatê como se fosse uma coisa só. Ele ficou super incomodado. Talvez ele tenha visto eu dando dicas técnicas de coisas que o estilo dele tem. Ainda tem essa. Entendeu? Então é muita briga entre a gente, pouca conversa, muito intuito de desmoralização mútua entre todos nós e crescimento zero. Porque não pensem vocês que o Sensei Lyoto, estando lá no MMA, que a gente alcançou o patamar na cabeça, de uma forma uniforme, na cabeça de todos que gostam de MMA e acompanham aquilo. Não. Ainda se encontra por aí muito adepto de jiu-jitsu desrespeitoso com karatê, de muay thai, de boxe, até de judô às vezes. É verdade. Fez movimentinho no vento, não presta. É balé. Entende, gente? Então é isso. É pegar isso
e mostrar as conexões, mostrar que aquilo é uma coisa viva, que você mesmo vai fazer, vai acontecer, vai derrubar, vai bater de várias formas. Mostra que aquilo é vivo, mostra que aquilo ali, sabe, quem que defende o centro, tem essa consciência, né? Tem que fechar bem o centro, pá, ó, limpe, já está preparado para bater. Pum, bateu. Sabe, gente? Quem que está treinando dessa forma? Quem que enxerga o karatê dessa forma? Entendeu? Mas tem pontos específicos. Então é o que eu falo. É isso que o Bruce Lee falava. É a estagnação. Só treino, cara, um estilo repleto de coisas legais. Sabe? Várias combinações maravilhosas que a gente pode fazer no karatê e ninguém faz. E querem falar, querem desmoralizar, entendeu? Desrespeitar uma pessoa que está aqui falando para todos nós. Não dá para entender. É como eu falo, o karatê é muito rico, exatamente, Sensei Fernando. E o Marcos aqui, o Punk Buda, botou, é puro ego do Chuck Norris, isso. É só comparar ambos, tanto no filme quanto em sparring, que logo se vê quem era fluido e quem era engessado ali. Exatamente. O maior problema agora é aquele chinês lá do MMA que gosta de desacreditar as artes tradicionais de lá. Não exportaram, até porque queriam manter em segredo. Por isso detestaram tanto o Bruce Lee, por expor muito o Kung Fu para o ocidental. Eu acho que teve isso aí, o Marcos, mas teve muita problemática do comunismo também, né? Uma vez na revista Kiai, não lembro quem fez essa entrevista. Eu acho que acho que não era Marcelo Alonso não, mas ele era da revista lá e tudo. Mas ele entrevistou um mestre, eu já falei isso outras vezes, não sei se na live, mas acredito que sim, mas nos meus vídeos eu devo ter falado. Um mestre de Ricini, que é um estilo interno de Kung Fu, ele falou que o comunismo é que prejudicou muito o Kung Fu na China, né? Houve todo um choque cultural na China com relação ali a como é que se diz? A revolução, né, que houve lá, cultural deles, e os aspectos antigos. Então, com relação a isso, foi prejudicial. Eu não vou entrar em questões políticas, né? O que é bom, o que não é bom para um país. Com relação a isso, foi prejudicial. Eles proibiram o ensino do Kung Fu, né? Eles proibiram de qualquer demonstração, e com isso, esse espaço foi muito largo. Com isso, muitos morreram e não passaram o conhecimento adiante. Inclusive, quando a gente fala disso, a gente fala de conhecimento interno e externo, né? Que a gente já falou aí, o Sensei Fernando sabe muito disso. Por ser do Aikido, esse papo rola muito mais lá, né? Eu acho que deveria rolar mais do Karatê, em todas as artes orientais, mas rola muito, né? Agora do Ki, né? Embora no Karatê tenha essa coisa do Ki, mas ele fala, por exemplo, né, que o chinês chama de Chi, ele fala que lá todas as escolas lidavam muito mais com o interno, a ponto de todas serem consideradas escolas internas. Mesmo os estilos que já tinham muita parte externa. Tá? E aí você começa a pensar, né? Quer dizer, muita gente morreu, não passou adiante, não houve uma organização, foi um país várias vezes invadido. Naquele auge ali dos anos 60, né? Onde karatê, judô, jiu-jitsu não, karatê, judô, o taekwondo, o rapido, tudo estava, né, explodindo pelo mundo. Realmente, eles ficaram muito fechados por causa dessa estrutura social confusa. Então tem muita coisa envolvida, né? O Sensei Fernando está dizendo aqui, as escolas enfraqueceram por conta do comunismo. Exatamente. Exatamente. Questão política ferrou com tudo. Aí o Marcos está nos dizendo aqui, eu acredito que sim, que o Kung Fu tradicional é muito ligado ao Zen. E o comunismo não gosta de religião. Só deram valor ao templo Shaolin por pressão ocidental, porque viram que poderiam lucrar com isso. Exatamente, Marcos, até porque o comunismo chinês
ainda é comunismo, né? Mas é um comunismo bem espertinho, né? Agora a China bebe Coca-Cola, lembra da música? Aqui na esquina cheiram cola. O Sensei Fernando colocou aqui, aí hoje o Marcos diz, por isso, hoje em dia o Templo Shaolin virou comércio. E aí o Sensei Fernando coloca, eles dão, né, muito valor ao Yin Yang. Exatamente, Sensei. Os números. Exatamente. Mas é o que eu falo, a gente vai desde os aspectos aí, o Sensei Fernando, você que é um dos mais graduados de nós aqui, nós vamos desde os aspectos aqui rígidos, né, no Karatê, né? Rígido, né? Até é possível encontrar a dita fluidez. Pá. Né? Mas isso aí eu estou transitando em Yin Yang. Não é? No Go e Ju. Se eu vou lá rigidamente, ou depois Raito, né? Defendi aqui. Só que isso não é estimulado. Nem essa ótica no Shotokan não é estimulado. Nem essa ótica, nem papo de Kiichi, né? Goju. Versatilidade eu não vejo, Sensei. Eu não vejo na nossa arte marcial, no nosso estilo, que para mim, como sempre falo, é um sistema, eu não vejo estímulo à versatilidade. O estímulo à versatilidade acabou, né, que eu buscava, acabou me prejudicando na minha escola. Eu comecei a ser o cara que estava querendo inventar moda, falando, né, na internet, né, pagando de fodão, né, e ao invés de me preocupar com o programa da escola, que é uma mentira, eu sempre treinei o programa da escola, entendeu? Isso mesmo, catar o Ancan mostra isso, exatamente. Ah, gente, é tanta coisa. É tanta coisa. Sabe, não é melhor a gente estar aí, vamos supor aí, um Raito, né? Raito. Né? Tô batendo do QC, todo duro. Eu vejo muita gente dura. Por que ser assim, Sensei? Por que não? Aqui pode estar no olho, pode estar no pescoço. Vai ser karatê de qualquer jeito. Vai ser Shotokan, o movimento tá ali. E até quando a gente vai socar o curvo, né? É karatê ainda, é o mesmo estilo. Mas o que não deixa ver é justamente a tal estagnação mental que o Bruce Lee falava. Ah, seja bem-vindo aí, Kona, né? Kona Mou Festas, acho que é isso. É tão pequenininho que aparece os nomes, né? E aí o Marcos falou aqui, antes da nossa amiga entrar aqui, só falar em Ki, com suavidade, no ocidente, e logo começam a deboches e descréditos. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Gente, olha, já prometi pra mim mesmo, assim que eu estiver totalmente recuperado, cobra vai fumar, vou treinar muito mais. Quando a gente ficar parado, a gente fala, pô, cara, podia ter treinado mais isso, aquilo, podia ter, sabe, treinado mais esse, mais aquele aspecto e tudo. E aí quando a gente volta cheio de vontade, né? Então, no final das contas é isso, cara. O que ele falava era uma coisa que é fato para qualquer profissional de qualquer sistema tradicional.
E com o tempo, as coisas estão tomando essa cara, né? O profissional de qualquer sistema tradicional já sentiu que ele tem que resgatar a marcialidade da arte dele, que ele tem que ser completo de perto, de média e longa distância e saber se virar no chão. Mas o crédito vai para Marco Ruas, que é brasileiro. Entende? Você está vendo como é que o brasileiro ficou com o tempo? A gente de um povo que ficava ali pro oriental, achava que Bruce Lee falava demais, né? Os que gostavam de arte marcial, né? E aquele povo que Bruce Lee é palhaçada, mas também arte tradicional oriental também é palhaçada, o negócio é jogar bola. Esses dois tipos de pessoas, tá? Continuam batendo cabeça, né? Sendo que você ainda vê muita gente do tradicional ainda teimando em querer defender uma bandeira, né, de uma arte marcial, de uma forma tradicional, uma forma burra, sem versatilidade, sem verdade. Não tem verdade ali naquelas coisas. O cara quer ser campeão, o cara quer medalha, o cara quer, sabe, tá no topo do negócio. Mas muitos aceitam a ideia de que aquilo só é bom karatê contra karatê, quando na rua não tem funcionalidade, onde já se viu isso. Por quê? Porque a mente dele não foi treinada para ele defender ataques diferentes, para ele se imaginar porrando uma cara de verdade, não marcando um ponto, e ser porrado mesmo, entendeu? Ser surpreendido ali. É o que eu vejo. E cara, quando eu estou falando aqui para vocês o que eu penso, eu me cobro isso, que eu esteja treinado mesmo sendo um cara que está treinando em casa, que não está dando aula no momento, em local público, em escola ou academia nenhuma. Porque, cara, eu tenho que defender não só essa graduação, como defender a minha família e defender esse tipo de trabalho aqui. Então vocês acham que é uma cobrança do caramba que eu trago para mim fazendo qualquer exposição pública dos meus pensamentos e minha técnica. Porque quando eu esbarrar com alguém que não gosta de mim, tá? E que é doido para botar meus dentes para dentro porque odeia o que eu falo, eu tenho que me defender. Porque o nosso meio, desculpa aí Sensei Fernando, que é um cavalheiro, Shifu Léo Mamura lá também, outro cavaleiro, e tantos outros. Mas o nosso meio ele é permeado de trogloditas, de pessoas violentas que maqueiam sua violência através da prática marcial, mas que não tem pudor nenhum. Que por qualquer contrariedade querem desafiar outros, querem bater em pessoas que eles não admitem que pense diferente, fale uma coisa diferente, porque não fez um histórico tradicional de campeonatos, não foi lá, fez exames. Você não pode pensar, você... Desculpa a expressão de novo, mas aquela coisa, o soldado é merda para o general, é isso aí. Esse é o nosso meio. Marlon, seja bem-vindo aí, Marlon. Esse é o nosso meio. Tem pessoas maravilhosas como o Sensei Fernando, como o Marlon. O Marlon tem uma bagagem dos famosos mestres da família Caribé, entendeu? É humilde, percebe que eu também tenho humildade, mas ser humilde não quer dizer fazer vista grossa para as coisas. A gente está se prejudicando, se fechando dessa forma, não enxergando a versatilidade do estilo ali, as várias técnicas que a gente tem. Sabe, coisas diferentes. Hoje, eu estava vendo o Sensei Paulo Afonso ensinando contra o Moro Tegari, que é a baiana, uma cotovelada assim na cabeça do cara. Pô, legal. Eu já fiz uma determinada demonstração, né, informal, de estar ali, o cara vem agarrar, você entra por baixo. Vocês lembram que eu bati uma foto assim, inclusive? Né? O cara entra, você pega, pum, vai pegar no nariz, na boca. Eu tô arriando aqui, quase em chicodates, pode ser que badache também, né? E pum! E aí você vai fazer a festa aqui. Então existem essas opções. Eu mostrei isso informalmente muito antes do Sensei Paulo Henrique, que é um cara experiente, lutou, vale tudo, né? Mostrar essa de cima para baixo. Então, gente,
Vamos refletir, meu tempo está acabando aí. Sem ser Fernando, eu mando essa live para você. E amanhã a gente está aí de novo para falar de Karate Do.